O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 4, Esperanças e Consolações, Penas e Alegrias Terrenas, Perda de Entes Queridos. Na pergunta 934, a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável, né? Essa perda, e ainda independente da nossa vontade. Essa dor atinge tanto o rico quanto o pobre, tanto um como o outro, todos os indivíduos. É uma prova, uma expiação e lei para todos. Mas é um consolo poder comunicar-se com seus amigos pelos meios de que se dispõe, enquanto esperam o surgimento de outros mais diretos e acessíveis aos seus sentidos. Então, quando perdemos uma pessoa, obviamente, né, entramos no luto, e todos nós estamos sujeitos, né? Até os pais perdem os seus filhos, né? Os seus filhos perdem os seus pais, e assim por diante, né? Os seus entes queridos. E é a lei de Deus, né? Nascer e morrer aqui na Terra, né? A gente reencarna e um dia morre. Então, o consolo, né? Muitas vezes é a comunicação, né? Que se pode ter momentaneamente com esses espíritos. 935. O que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações além-túmulo, né, como uma profanação? Então, a psicografia, a psicofonia. Então, muitos consideram isso como uma profanação, um desrespeito. Não. Pode haver profanação quando há recolhimento e quando a invocação é feita com respeito e decoro. Então, por exemplo, perdemos um ente querido, e quando vamos à busca de uma psicografia, de uma psicofonia daquele ente, é com respeito, com carinho, não é para perguntar o que tinha guardado na gaveta, e sim o que, né, ele passou, o que ele enfrentou, se ele está bem, né? Essa é muitas vezes o motivo que um ente querido vai à busca da comunicação daquele ao qual perdeu, né? Prova disso é que os espíritos que lhes são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes por sua lembrança e por conversarem consigo, né? Haveria profanação se as invocações fossem feitas levianamente. Então, por uma brincadeira de perguntas e respostas, isso seria profano, seria irregular, né? A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é um doce consolo, porque proporciona um meio de nos entretermos com os parentes e os amigos que deixaram a Terra antes de nós. Então, é o meio que temos de se comunicar com eles. Pela evocação, eles se nos aproximam, permanecem ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há mais, por assim dizer, separação entre nós e eles. É como se fosse um telefone, né? Onde falamos, conversamos, né? A pessoa está distante, mas conversamos. Que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão testemunho de sua afeição e do contentamento que sente por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação saber que então estão felizes e aprender por intermédio os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de nos unirmos no futuro, não é? Então é a esperança, inclusive, que temos no futuro. Na pergunta 936, como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos
que partiram, né? Então, como é que é a dor, né, desses que estão inconsoláveis, né, para os espíritos que partiram? O espírito é sensível à lembrança e ao pranto daquele que amou, mas uma dor incessante e desesperada afeta-o penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então ele enxerga, muitas vezes o espírito, né, enxerga uma falta de fé no futuro daquele que está encarnado, né? Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha partido é lamentar que ele seja feliz, porque se libertou de uma prisão, né? Foi primeiro para a sua liberdade do que nós, por exemplo, que estamos aqui encarnados. 2 amigos estão prisioneiros e enfermos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a sua liberdade, mas um deles obtém primeiro. Haveria caridade se aquele que ficou se entristecesse por seu amigo ter se libertado antes dele? Óbvio que não, né? Não seria mais egoísmo do que afeição de sua parte querer que ele partilhasse, né, do seu cativeiro e dos seus sofrimentos por mais tempo, ou seja, ficasse com você ali mais tempo? O mesmo acontece entre 2 seres que amam na terra. Aquele que parte antes é o primeiro a libertar-se, e devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que também nos libertaremos, né? Façamos outra comparação. Ao seu lado há um amigo em situação muito penosa. A saúde ou o seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sobre todos os aspectos, mais bem cuidado, né? Mais bem assistido. Desta forma, ele não estará mais ao seu lado durante algum tempo, mas sempre estarão se correspondendo e a separação será apenas material, né? Ficariam aborrecidos com o seu afastamento, visto que é para o bem dele. A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá com relação à vida futura, à vida espiritual, da presença ao nosso redor daqueles que amamos, da continuidade de sua afeição e de sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, oferecendo-nos um supremo conforto numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, os amigos espirituais, com os quais pode até comunicar-se, né? Aturamos impacientemente as atribulações da vida. Elas não parecem tão intoleráveis que supomos não poder suportá-las, né? Não obstante, se a suportarmos com coragem, se impusermos silêncio às nossas queixas, sem reclamar, né? Haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena, tal qual o paciente que sofria se alegra ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo, perda de entes queridos.